paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no livro de Gênesis. E hoje nós chegamos à lição de número 12. A lição de número 12 tem como título Isaac, o sorriso de uma promessa. Tá? Então, lição de número 12, Isaac, o sorriso de uma promessa. Aí nós temos de uma forma muito engraçada o menino sorrindo, né? Basicamente essa é a ideia de alegria, de sorriso. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 21, do verso 1 ao verso de número 8. Então, o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, capítulo 21, do verso 1 ao verso de número 8. Mas nós temos um combinado de ler todo o capítulo 8. Eu tenho todo o livro de Gênesis, eu tenho certeza que quase todos já leram todo o livro de Gênesis. Aí você volta para o capítulo 21, faça a leitura do verso 1 ao verso de número 8, que vai ser a leitura bíblica que vai ser feita na classe de vocês. Queridos, antes de eu continuar, quero mandar a paz do Senhor para o pastor Melquisedeque, que carinhosamente nós chamamos ele de Melqui, tá? É o pastor presidente da Assembleia de Deus em Estrutural, lá em Brasília, no DF, né? Estive esse final de semana pregando aí em Brasília, tá? Que Deus continue realmente abençoando o pastor Melquisedeque, que carinhosamente os irmãos chamam de Mel, que também é meu amigo. A partir daquele momento nós temos uma boa sintonia. Que Deus continue realmente abençoando o pastor Mel, que me recebeu muito bem ali na sua igreja. Fizemos um trabalho para a glória do nome do Senhor Jesus, abençoado. Deus realmente visitou aquela igreja e eles renovaram realmente as vossas mentes e os vossos corações, baseado na palavra de Deus. Pastor Mel, que Deus continue ali abençoando, tá? Quero mandar também a paz do Senhor para o pastor Oséias, tá? Que é o superintendente da escola dominical, para o presbítero Tiago e o presbítero Serapião, né, que carinhosamente me abraçaram também naquele trabalho, tá? Mandar a paz do Senhor também para o pastor vice-presidente, pastor Daniel, que bondosamente me transportou, me carregou do hotel para a igreja, da igreja para o hotel, tá? Que prestou um serviço para mim bondosamente. Que Deus continue ali abençoando também. Manda a paz do Senhor para o pastor Manuel, para o pastor Valério também, enfim, a todos os irmãos da estrutura. Eu estou com essa camiseta, por quê? Porque eles fizeram um trabalho, a mocidade no ano ganhou, tá? Foi a classe vencedora. Eu prometi para eles que gravaria a aula, a lição número 12 com a camisa. Então, promessa feita é promessa cumprida do Segantinho, tá? Eu não sou Deus não, mas aquilo que eu falo, eu tento cumprir. Então, eu estou aqui, amém? Que Deus continue abençoando a todos da Estrutural. Eu revi meus amigos, né, da M Norte. Eu acho que é M Norte que se fala lá em Brasília, né? Que é um pouquinho longe da Estrutural. O Antônio, a Tainá, o Carlos e a sua esposa não pôde estar, mas que Deus continue realmente abençoando vocês, tá bom? A introdução. Irmãos, hoje nós iremos estudar um dos temas fantásticos do texto sagrado. E eu quero começar nessa introdução dizendo o seguinte, que hoje nós iremos estudar a materialização de uma promessa, tá? A materialização de uma promessa. E hoje nós vamos usar a história de Isaac. Queridos, eu quero fazer só mais um pedido para vocês. Eu acabei de ligar para o meu pai na cidade de Araçatuba e eu gostaria que vocês estivessem orando por ele, né? Eu liguei para ele na cidade de Araçatuba e a primeira coisa que ele me disse é o seguinte: filho, o pai está morrendo, né? Então eu peço que vocês estejam orando para que Deus intervenha nessa causa. O meu pai está com 60 e alguns anos de vida, mora na cidade de Araçatuba, está com uma bactéria no pulmão. Eu peço encarecidamente que vocês orem, porque eu acredito em milagres de Deus, tá? Seja orando para que Deus esteja intervindo nessa situação. Amém, queridos? Eu estou gravando aqui profundamente triste, profundamente
abalado, já liguei para muitas pessoas, mas que Deus tenha realmente misericórdia e que vocês possam me ajudar em oração. Então hoje nós vamos usar a materialização de uma promessa, e a materialização dessa promessa é Isaac. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Qual a importância de estudar Isaac? Pergunta isso para a sua classe. Qual a importância de nós estudarmos Isaac? E eu escrevi algumas coisas aqui que eu queria compartilhar com vocês. Estudá-lo é saber em primeiro lugar, tá? Não precisa ser de forma hierárquica, mas de uma forma aleatória, mas eu coloquei o primeiro ponto, que estudar Isaac é saber que independentemente do tempo, Deus irá fazer. Quantos anos Abraão estava esperando? De 24 a 25 anos. Ou seja, independentemente do tempo, Deus irá fazer. Estudar Isaac é saber, é compreender, é aprender, segundo ponto, que independe da idade, Deus irá realizar as suas promessas. Vocês se lembram de Joel capítulo 2, a partir do verso de número 28? Uma das promessas que Deus faz ali por intermédio de Joel é que os velhos teriam o quê? Sonhos. Eu não vou entrar no mérito que é sonhos, porque os jovens terão uma outra qualidade, tá? E os velhos sonhariam sonhos. Ou seja, o que eu quero enfatizar é o seguinte, que mesmo na velhice, Deus continua agindo, ou seja, Deus não limita a idade, Deus não tem limite de idade. Então, se você que me ouve já tem uma certa idade, você tenha certeza de uma coisa: ouse sonhar os sonhos de Deus. Eu sei que a expressão sonho, Deus não sonha, Deus cumpre os seus propósitos, mas os velhos teriam sonhos, tá? Os velhos sonhariam sonhos, ou seja, isso é bíblico, tá? Eu não vou explicar em si o que significa isso, mas estudar Isaac, eu aprendo, tá? Eu aprendo que independe da idade, Deus sempre irá fazer aquilo que Ele promete. E em terceiro ponto, estudar Isaac é aprender que Deus sonda o oculto e o escondido, tá? E para isso eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17, do verso 17 a 19. Tá? E depois nós vamos analisar ele. Preste atenção, querido. Estudar Isaac é saber, é compreender, é aprender que Deus sonda o oculto e o escondido e nos revela. Guarde Gênesis 17, do verso 17 a 19, que eu tenho uma revelação que Deus me deu agora há pouco. Eu até chamei meus 2 filhos e falei: vem aqui, filho. Ouve, ainda que eles não entendam muito, mas eu estou ensinando que Deus revela segredos através das Sagradas Escrituras. E um dos meus filhos até brincou comigo, ele disse, o mais velho, disse: não, mas isso daí, pai. Aí eu falei: filho, o pai está com 22 anos de evangelho e eu nunca tinha percebido isso nas Sagradas Escrituras. Tá? É muito importante isso. Tópico de número 1, Isaac, o sorriso tão esperado. Ponto 1, o nascimento do riso. Eu preciso que vocês definam o que significa Isaac. Isaac em hebraico é Yitzhak. Yitzhak significa riso. Queridos, então Yitzhak significa riso, gargalhada, tá? Significa gargalhada. Aí nós vamos encontrar isso em Gênesis capítulo 21, do verso 1 ao verso de número 3. Nesse primeiro ponto, o nascimento do riso, o nascimento da risada, da gargalhada, nesse ponto eu preciso que vocês relembrem um conceito comigo. Nós precisamos relembrar que Deus tem um tempo estabelecido para cada um de nós. É isso que vai tratar o ponto de número 1, que o Senhor tem um tempo determinado. Olha o capítulo 21, verso 1 de Gênesis. Capítulo 21, verso 1. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Irmão, preste atenção. O Senhor visitou a Sara. Esse verbo é profundo, o verbo visitar.
Irmãos, vai chegar uma hora que Deus vai nos visitar. Leva esse conceito para a classe de vocês. Chegará um momento, e esse momento é um momento determinado pelo Eterno, que Ele nos visitará. Nós não ficamos alegres quando recebemos uma visita de uma pessoa, às vezes inesperada, e que faz muito tempo que nós não a vemos? O conceito é esse, é visitar, é trazer uma renovação, é trazer algo novo, aquilo que eu não estava esperando, e o Eterno visitou Sara. E olha o que diz o texto, como, queridos, olha a expressão como tinha falado, ou seja, ele não fez nada além daquilo que ele não tinha falado. Ele fez exatamente aquilo que ele tinha falado, ou seja, Deus cumpre a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. E fez o Senhor a Sara como tinha falado, de novo, como tinha dito e como tinha falado. Olha que profundo. Verso número 2, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. O texto, o Moisés, ele foi enfático. Ele falou assim, eu preciso detalhar aqui quem era Sara. Sara era uma mulher com a idade de 90 anos neste momento. Então por isso que ele colocou velhice, ou seja, momento importuno de gerar um filho. Momento importuno de gerar um filho, momento impróprio. Sabe o que Moisés estava declarando aqui? Que é nos momentos impróprios que Deus age também em nosso favor. Para Ele não existe tempo próprio e impróprio na esfera humana. Para Ele o que determina é o seu tempo. Vou repetir, na esfera humana. Para Deus não existe tempo próprio ou impróprio. O que existe é aquilo que Ele estabeleceu, porque Ele quebra regras. Embora em Eclesiastes 3 nós vamos analisar a questão do tempo, mas neste momento Deus ele é soberano, Ele faz aquilo que Ele quer. É isso que Moshe está nos ensinando aqui. E vai para o verso de número, no verso 2 ainda. Ao tempo determinado. Irmão, existe um tempo para mim e para você. Leve isso para a sua classe. Que Deus lhe tinha dito, Deus falou para Abraão. Abraão, no tempo determinado, vai nascer um filho. Verso 3. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Isaac. Nasceu Isaac. Então nós precisamos relembrar que Deus tem um tempo estabelecido para cada um de nós. Ouça o que eu vou dizer. Esperar não é para os fortes, mas para os pacientes. Aqui não é uma questão de força e de braveza, é uma questão de paciência. É uma questão de dominar aquele sentimento que nos domina. A paciência é auto nos dominar. Então, esperar é uma questão dos fortes. É uma questão de paciência. Esperar é uma arte. Esperar é uma arte. Mas é na espera. Leva isso para a classe de vocês. É na espera, é nesse período que nós chamamos de espera, de tempo, em que podemos ser moldados pelo Eterno. É na espera que Deus vai nos lapidando, vai nos moldando. Presta atenção, Ele nos molda de fora, de dentro para fora. Acontece algo interior, que o exterior vai visualizar. Isso é muito profundo. Eles esperaram, eles quem? Abraão e Sara, esperaram 24 a 25 anos. Mas eu aprendi uma coisa, que quando Deus fala, Ele cumpre. Isso é muito interessante, isso é muito interessante. Então, ponto 1, fala sobre o nascimento do riso. Mas quando é que Deus prometeu para Abraão que Isaac nasceria? Aí, está lembrado a introdução? Gênesis 17, verso 17 a 19. Leia para mim. Leia para mim. Eu quero que você olhe o que diz Gênesis 17, verso 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Marca a expressão riu. Riu-se. Riu-se. Ou seja, risada. Marca a expressão aí. E disse no seu coração, ele riu, e disse no seu coração, essa risada foi interior.
E olha o que ele disse no interior. A um homem de 100 anos há de nascer um filho. Aí ele prossegue. E dará à luz Sara na idade de 90 anos. Ou seja, ele conversou consigo mesmo. Se lembra do item 3 da minha introdução, que Deus revela o oculto e o escondido? Vocês se lembram disso? Eu pedi para vocês observarem Gênesis 17, verso 17. Irmãos, isso é profundo. E aí eu fui para o hebraico. E a expressão no hebraico eu fiquei surpreso. A expressão no hebraico diz o seguinte: e caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. A expressão rir, aqui o verbo rir, dar risada, gargalhada, é Yitzhak. Irmão, eu fiquei fantástico. E Abraão, Yitzhak no seu coração. Abraão, Isaac no seu coração. Ou seja, Isaac significa risada. Ou seja, a palavra risada no hebraico é Yitzhak. E quando eu leio no original, eu leio que Abraão, Yitzhak, ele deu risada internamente. E aí prossegue o texto, verso 18, e no verso 19, olha que disse o Eterno para ele. E disse Deus, na verdade, tua mulher te dará um filho, e chamará o seu nome Isaac. Irmãos, eu achei fantástico isso. Sabe por quê? Porque é a mesma palavra que Abraão usa para rir interiormente. Agora Deus estaria exteriorizando aquilo que estava dentro do coração de Abraão. Abraão, quando Deus disse para Abraão, olha a profundidade disso. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamará o seu nome de risada. Ou seja, quando Abraão olhasse para aquele menino, ele lembraria que Deus tinha revelado o seu oculto e o seu escondido. Ou seja, nenhum dos nossos pensamentos estão ocultos diante de Deus. Isso é tremendo, meus irmãos. Eu aprendi agora há pouco aqui. E eu fiquei impressionado com essa revelação. Ou seja, quando Abraão lembraria de Isaac, ele lembraria a conversa que ele teve consigo mesmo em oculto. Deus estava agora revelando o seu oculto. Abraão, você pensa que eu não vi você dando risada ali? Rapaz, então como vai chamar esse menino? Isaac, aquilo que você fez em oculto. Agora todo mundo vai conhecer. Agora todo mundo vai saber que Isaac nasceu a partir de hoje. Isso é profundo, queridos. E eu, se possível, leve isso para a classe de vocês. Ponto de número 2. Ponto de número 2, Isaac e Ismael. Nesse ponto, nós precisamos salientar o quê? Que aqui vai contar a história do filho mais velho de Abraão. Abraão, quando tinha 86 anos de idade, nasceu quem? Ismael. Ismael vem de uma raiz hebraica chamar, que tem o seu significado como ouvir. Tá? Por isso tem a expressão Shema Israel Adonai, Shema Israel, ouve, ó Israel. Então dessa expressão saiu a palavra Ismael, tá? Ou seja, Deus ouviu. Tá? Então com 86 anos nasce Ismael. Quando nasce quando Isaac nasce, Ismael já estava com aproximadamente de 13 para 14 anos de idade. De 13 para 14 anos de idade, vamos falar 15, ou seja, estava de 13 a 14 anos de idade. Tá? O que eu quero salientar é o seguinte, que Abraão amava Ismael. Abraão acreditava piamente que aquele menino era o menino da promessa. Abraão acreditava nisso, Abraão tinha amor àquele menino. É por isso que quando Deus fala para ele que ele teria um filho, ele dá risada. E no verso 18, que eu não li, do capítulo 17, do verso 17, 18 e 19, leia o 18. O 18 fala o quê? Moisés olha para Deus e fala assim, Senhor, Ismael está aí. Ismael é aquilo que o Senhor ouviu. Agora o Senhor vai me trazer Isaac, um outro menino. Mas Ismael, porque ele amava Ismael. Ismael não dava problema para ele. Ismael era um menino, era o único filho que ele tinha. Ele acreditava que aquele menino era o filho da promessa e que dele sairia uma grande nação.
Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que Abraão amava aquele menino. E ele não tinha ainda ingerido a ideia de que Ismael seria substituído por um outro. Tá? O nosso autor vai falar aqui que Ismael era a desesperança. Tá? Eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. A Bíblia diz que Ismael, que Deus estava com Ismael. Eu quero que vocês entendam que Ismael não era uma personificação do maligno. Ismael, ele não era símbolo do mal. Ismael não pertencia ao maligno. O texto vai dizer de forma bem clara que Ismael era a promessa de Deus a Abraão. Que Ismael tinha a bênção de Deus sobre a sua vida. Que Ismael saiu de Abraão. Embora ele não era o prometido para dele sair uma grande nação, a nação hebraica, a nação hebreia, mas ele era alvo de uma promessa de Deus. Então não vamos transformar em Ismael, não vamos demonizar Ismael, não vamos de forma alguma fazer com que Ismael se torne um demônio, um maligno, a personificação ou a imitação do mal. Tá? Porque o texto diz de forma bem clara que Deus estava com o menino, que Deus era com o menino. E Deus não pode estar com o maligno. Deus não pode estar com a personificação do mal. Deus não pode estar com uma figura demoníaca. Então vamos tomar muito cuidado. Tá? Ismael deveria ter uma aula só sobre Ismael. E aí nós íamos detalhar Ismael. Amém? Porque o tema aqui é Isaac. E o conselho que eu dou para vocês, professores, não foge do tema. Tá? É Isaac, fique em Isaac, não entre em Ismael. Tá? Tópico de número 2, Isaac, o bem mais precioso de Abraão. Tá? Então, no tópico de 1, nós falamos sobre a infância, de forma bem singela, de Isaac. Tá? Então, Isaac nasce, a família fica muito sorridente. Tá? Com 8 dias de vida, Abraão faz o quê? Circuncida o menino. Aí a Bíblia diz que após o desmamar do menino, acontece que é uma festa. Tudo nos leva a crer que o desmamar na cultura judaica se dava por volta dos 3 anos. E na hora que estava nessa festa familiar e dos vizinhos, tá? A Bíblia diz que Ismael começou a caçoar de Isaac. Mas, preste atenção, a palavra no português é zombava. Mas é muito interessante, se eu pegar o hebraico e ler o hebraico, a palavra zombar aí é a palavra Yitzhak. É a mesma palavra usada para o nome de Isaac. Tudo nos leva a crer, que eu não vou entrar nesse mérito agora, que era uma brincadeira de criança. Tá? Era uma brincadeira de criança. E que Sara estava possuída por um ciúme doentio. Que isso fez com que ela tomasse aquela atitude. Tá? Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu compreendo o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para a vida de Ismael havia uma promessa. E para que a promessa se cumprisse, ele tinha que sair da casa de Abraão. Isaac tinha que ficar, Abraão tinha que sair. E Deus usou esse momento. Tá? Ainda até que seja um momento injusto da mãe dele, na verdade a mãe adotiva dele, também que criava aquele menino, porque a mãe era Agar, na verdade. Deus usou aquele momento para tirar ele fora daquele local e para cumprir a sua promessa. Tá? Para cumprir a sua promessa. O tópico 2 vai falar já de um Isaac grande. Tá? Vai falar de um Isaac já maduro, vamos entender assim. Tá? Isaac, o bem mais precioso de Abraão. Então, o tópico de número 2. Irmão, perdoa pelo barulho, que eu tive que ligar o ventilador aqui, tá? Porque eu estou morrendo de calor aqui na cidade de São Paulo, na cidade americana aqui, né? No estado de São Paulo. Então, agora nós vamos falar sobre Isaac, o bem mais precioso de Abraão. Nós vamos falar agora aqui de um Isaac grande, de um Isaac já maduro. Tópico de número 1, ponto de número 1, a aprovação das provações. Tá? Nós vamos falar do quê? Do sacrifício de
Abraão, tá? Só relembrando novamente os irmãos, em janeiro saiu meu primeiro livreto. É um livro muito simples que eu conto sobre a história de Abraão, tá? É uma pequena análise bíblica, muito singela, do capítulo 12 até o capítulo 16 do livro do Gênesis, tá? Depois eu vou continuar, eu vou fazer do capítulo 17 ao 22, que falaremos sobre o sacrifício de Abraão, tá? Uma coisa muito profunda, tá? Mas no comecinho de janeiro nós estaremos mostrando aqui essa pequena obra, tá? Eu vou falar para os irmãos como os irmãos podem adquirir essa pequena obra. É uma obra muito simples, muito singela, mas feita de coração para abençoar a vida de vocês, tá? Então, a aprovação das provações. Agora, Abraão estava chegando na maturidade da fé. Não lembra de uma coisa: o caminhar até o Moriá era o ápice da fé de Abraão. Era a exteriorização da maturidade da fé daquele patriarca que sai, que começa em Gênesis capítulo 12, verso 1, Lelerá, sai da tua terra, Lelerá, sai Abraão. Abraão saiu e estava agora cumprindo, estava chegando ao clímax da sua maturidade de fé. Tá? O que nós precisamos entender aqui é que no Monte Moriá, quando Deus pede para ele, Abraão pega o seu único filho e sobe com ele ao monte, e que lá eu vou te mostrar um monte, e você vai sacrificar o seu filho. A Bíblia usa a expressão que Deus provou Abraão. Em outras Bíblias encontra a palavra tentar. Olha para mim, tá? Eu já expliquei isso em uma videoaula que eu fiz sobre Tiago, eu acho que foi a lição de número 1 ou 2 de Tiago, as provações, tá? E eu fiz uma distinção entre provação e tentação. Eu não vou refazer essa aula porque é muito extensa, mas eu quero que vocês compreendam basicamente o seguinte: que provar aproxima o homem de Deus, tentar separa o homem de Deus, tá? Provar, ele constrói algo para Deus, tentar desconstrói algo para Deus. É por isso que o diabo tentou Jesus no deserto. E Deus não tenta ninguém, diz o apóstolo Paulo. Deus prova, porque a aprovação nos aproxima, a aprovação constrói, a tentação separa, a tentação desconstrói. Ok? Leva isso para a classe de vocês. Tem diferença. Então, nós hoje somos provados. Por quê? Por Deus. E podemos sim ser tentados pelo diabo, que é desconstruir, que é nos separar do relacionamento com Deus. Mas Abraão não. Abraão foi provado, porque Deus queria se aproximar ainda mais através desse sacrifício aqui. Ok? Ponto de número 2, o encontro de Isaac com Deus. O ponto de número 2 vai falar sobre o encontro de Isaac com Deus. Aquele sacrifício em que Abraão sobe, eu estou lembrando, Deus me deu uma mensagem muito forte sobre isso, né? Sobre o Monte Moriá, né? É uma mensagem muito bonita, onde eu explico o que significa Moriá, né? A Moriá é um acróstico judaico que significa, que tem a ideia de Macom, Re e A, é um conceito muito bonito. É por isso que Deus manda ele para Moriá. Moriá é um acróstico, que é Macom, Re e A. É uma forma muito profunda de analisar esse texto, mas deveríamos ter uma aula inteira para explicar isso, né? Mas muito interessante que o encontro que Isaac tem com Deus nesse monte marcaria a sua vida. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que aquele ato, o ato de Abraão levar Isaac até o Monte Moriá para ser sacrificado, na verdade, tinha algumas vertentes. É óbvio que o que estava em foco aqui era o clímax da maturidade de Abraão, mas poderia ser também o início de um caminhar mais profundo com Deus e Isaac. Tá? Por quê? Porque todo mundo se leva a crer, eu particularmente não creio que Isaac era um menino. Flávio Joséfo, ele afirma que Isaac tinha... Queridos, eu particularmente não acredito que Isaac era uma criança. Tá? Flávio Joséfo vai afirmar que ele tinha 25 anos de idade quando sobe até o Monte Moriá. Tá? Existe uma
uma tradição rabínica que acredita que Isaac tinha 37 anos. Tá? Se você pegar alguns livros de cronologia, vai ter por volta de 30 a 33 anos. Tá? Se você pegar o termo em hebraico, ele é muito confuso, porque ele dá a ideia de uma criança, de uma adolescente, embora que a conceito de adolescência não tinha ainda dentro da cultura judaica, tá? Mas de um homem maduro. Tá? Mas para nós fazer uma associação de Isaac com Jesus, ele não podia ser uma criança. Porque o texto diz que Isaac deitou-se voluntariamente, presta atenção nisso. Ele se autodeitou naquele momento. Ele, em nenhum momento ele questionou o sacrifício. A única pergunta que ele faz, qual é a pergunta que ele faz? Pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Tá? Um dia eu estava até brincando com o meu filho maior, e eu contando essa história para ele, tendo uma pregação, né? E ele até brincou comigo, ele disse, pai, se fosse eu no lugar de Isaac ali, eu ia encrespar com Abraão, que era o pai dele, né? Brincando, porque é uma questão muito complicada. Então, Isaac, ele estava tendo também um amadurecimento da fé, perceba isso. Poxa, o menino pega e deita. O menino podia ser correndo, não, você é louco, pai? Você vai me matar. No português, desculpa, se você bebeu, você ficou louco? Está tomando remédio forte? Que isso, pai? Porque vai matar o outro, vai queimar. Não, eu não. Mas porque Abraão estava ensinando a Isaac. Tá? Eu não sei se é verdade ou não, mas o Flávio José ele conta uma história maravilhosa na subida de Abraão com Isaac. Tá? Abraão estava contando para Isaac e estava tentando fortalecer o coração de Isaac, para Isaac que um dia nós deveríamos morrer, mas esse morrer deveria ser para Deus. E nós morrimos de várias formas, mas se nós tivéssemos que morrer, e nós tivéssemos uma opção, que nós deveríamos morrer para Deus, ou para executar uma vontade dele. Eu não sei exato a que ponto isso é verdade, mas é algo muito lindo, muito bonito. Tá? Então, isso me leva a crer também que Isaac estava alcançando algum índice de maturidade na fé. Tá? E que Isaac, para mim, ao meu pobre conhecimento, ele não era um menino, tá? Porque ele sempre faz uma correlação com Cristo, ele não podia ser um menino, ele tinha que ser um homem maduro. Ok? Tópico número 3, o casamento de Isaac, uma esposa para Isaac. Como chamava a esposa de Isaac? Rebeca, né? Rebeca. Então tem jovens aí que possivelmente estejam me ouvindo, que não são casados. Eu tenho certeza que Deus vai preparar uma Rebeca para vocês, tá? Eu quero nesse ponto salientar aqui a importância dos pais para direcionar os filhos na escolha do matrimônio, mas toma cuidado. O pai não pode dizer com quem os filhos vão casar, porque isso depende deles. É eles que vão olhar para a moça ou para o rapaz, vão se apaixonar, vão gostar dele. Tá? Os filhos que escolhem, o pai pode direcionar os filhos. O pai é aquele que fica avaliando, mas não é porque você não gosta propriamente dito que você não vai querer que o seu filho case. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa visão que os pais têm com os futuros pretendentes dos seus filhos. Tá? Vamos tomar muito cuidado com isso, porque às vezes isso pode ser um reflexo. Eu gostaria que meu filho casasse com um determinado tipo de pessoa, então eu tenho um tipo pré-estabelecido, mas o meu filho é uma outra pessoa, ele tem uma outra ideia, de outro tipo de pessoa. Você tem que respeitar a ideia dele. Você tem que respeitar a ideia dele. Tá? Um outro detalhe que eu quero analisar nesse ponto aqui é que Abraão confiava na promessa de Deus. E Abraão tinha um entendimento que uma união carnal sem uma união espiritual não era algo compatível que satisfaria a vontade de Deus. Então, nós temos que ter esse entendimento, tá? Que uma união carnal que não tivesse a união espiritual não estava satisfazendo a vontade de Deus. Abraão entendia isso, por isso que Abraão disse para o seu mordomo: olha, não pega de Canané, pega do meu povo. Por quê? A união carnal ela vai existir, mas tem que ter união espiritual também, a comungar da mesma fé. Tá? Tem que comungar da mesma fé, porque isso é uma promessa, não iria adiante. E Isaac era a extensão da promessa de Deus a Abraão.
Ponto de número 2, o casamento de Isaac. Eu quero salientar aqui 2 pontos. Primeiro ponto, Rebeca consultou os seus pais. Quando o mordomo chega, Rebeca consulta com os seus pais. Posso ir, papai? Pode, vai. Coisa linda isso. Tá? Isso nós estamos perdendo hoje. Ponto 2, Isaac, ao encontrá-la, ele estava indo para onde? Leia aí em Gênesis 26, verso 67. Ele estava indo para onde? Ele estava indo para um momento de meditação. Ele estava indo para um momento devocional. Ou seja, antes de casar, ele era um homem espiritual. Ou seja, ele estava devocionando, tinha um momento de devoção a Deus. E quando ele viu Rebeca, ele falou: opa, Rebeca chegou. Depois eu vou para o devocional. Agora eu vou ver o que Deus tem preparado para mim. Isso mostra que é espiritualidade. Tá? Ponto de número 3. Os filhos que não vinham. Aí eles casam, Rebeca era estéril. Mas eu tenho certeza que Abraão ensinou Isaac. Isaac, mamãe também era estéril. Não tinha filhos. Eu fiz um negócio que você não vai poder fazer. E se a sua mulher for estéril, entra na oração. E veio o que Isaac fez. Isaac, ele ora e viu o milagre de Deus. Quanto tempo Isaac orou? 20 anos. Não importa o tempo, Deus cumpre a sua palavra. Tá? Item de número 4, top número 4, Isaac, o bendito do Senhor. Tá? Ponto número 1, príncipe de Deus. O mais importante nesse ponto que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que Abimeleque, ele reconheceu o Deus de Abraão e de Isaac. Ou seja, um homem pagão estava reconhecendo uma divindade monoteísta. É por isso que ele diz, depois de todo aquele problema que aconteceu dos poços, depois daquele jantar, ele olha para Isaac e diz: tu és bendito do Eterno. Ou seja, você é um abençoado. Deus realmente lhe abençoou, ele reconheceu Deus de Abraão. Ou seja, eles estavam implementando a cultura bíblica naquele momento. Isso daí para mim é o ponto mais importante aqui. Tá? E para terminar a aula, ponto número 2, profeta de Deus. Isaac já estava no final da sua vida. Ele teve um casal de gêmeos, né? Jacó e Esaú. E ele profetiza sobre a vida desses 2 moços. Ou seja, Isaac, ele era profeta de Deus também. O que eu quero salientar na vida de Isaac é que Isaac nasce debaixo de uma promessa e morre debaixo dessa promessa. Ele viveu a promessa de Deus. Querido, mostre isso para a classe de vocês. Nós nascemos debaixo de uma promessa, porque nós fomos salvos por Cristo Jesus e devemos morrer debaixo dessa promessa. Amém? Que Deus continue abençoando a todos vocês até semana que vem, querendo Deus.